Bora falar de Palmeiras, que joga hoje às 19 horas no Allianz Parque contra o Juventude e pode se tornar líder do Brasileirão de forma isolada. Vamos trazer as escalações aqui dos dois times e vamos falar um pouquinho da seleção, que ontem foi bom, hein? Foi bom. Bora pra vinheta! Fala galera, eu espero que vocês estejam bem, eu sou o Dinei Siqueira, esse é o canal Pacto Alviverde, canal para falar de futebol de maneira alegre, divertida e descontraída, como o futebol deve ser. Vamos começar o bate-papo de hoje falando da seleção. Cara, ok, tudo certo, a seleção jogou contra a Coreia do Sul, que não é lá essas coisas. Ontem mesmo não mostrou nenhum tipo de combate à seleção brasileira, tá? Então não estamos aqui nos iludindo, não é um negócio, nossa, agora deu certo. Não. Mas dizer que não teve nada de positivo também, aí é chutar o pau da barraca, né? Então vamos lá. Eu achei que o jogo da seleção brasileira ontem foi muito bom. O Ancelotti, que entrou com 4 atacantes, 4 jogadores de frente, né? Fazendo com que Vini, Rodrigo e Matheus Cunha rodassem entre si e voltassem para armar o jogo. O Matheus Cunha assumiu mais esse papel, com o Vini e o Rodrigo se alternando ali na ponta esquerda, né? O Matheus Cunha que era para ser o centroavante. O Vini assumiu mais esse papel de centroavante quando o Matheus Cunha recuava, né? E o Estevão, que para mim cravou a sua vaga na seleção, ganhou. Ontem ele conquistou de vez a vaga na Copa do Mundo e vou dizer para vocês que na minha cabeça, no meu time, o Estevão é titular da seleção, tá? Ele é o titular da seleção para a Copa do Mundo. É lógico que ainda tem mais 6 meses, tem mais um tempinho, mas eu já vislumbro o Estevão, se continuar jogando o que está jogando, ele é titular da Copa do Mundo, tá? Bom, vamos lá, rapidamente, né? Primeiro tempo tranquilo, o Brasil dominou o jogo, bastante oportunidade ali para marcar gol, faz 2 gols, né? O primeiro gol com o Bruno Guimarães, é Bruno Guimarães? É Bruno Guimarães, né? Com o Bruno Guimarães enfiando uma bola ali, ó, não é Gabriel Magalhães, não. Gabriel Magalhães é o zagueiro. Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães, ele bota uma bola ali enfiada, né, atravessando, transpondo todas as linhas pro Estevão fazer o facão, receber de frente pro goleiro e aí, meu amigo, aí já era. Aí é gol. O segundo gol, o gol do Rodrigo, um gol de articulação. Cara, pra mim o Rodrigo é o camisa 10 da seleção, tá? O Rodrigo, ele errou um momento na seleção. Foi quando ele foi dar aquela porcaria daquela entrevista pra falar, ai Neymar, eu tô só esquentando sua camisa. Cara, não é. Rodrigo, assume a 10 e seja o armador da seleção, porque você tem potencial pra isso e a gente precisa disso. O Neymar, hoje... Para mim o Neymar tá fora da seleção, não existe a menor possibilidade do Neymar ser convocado para a Copa do Mundo hoje. Se ele evoluir muito, o que a gente nunca viu na carreira dele, é exatamente isso. O Neymar, para ir para a Copa do Mundo ano que vem, ele tem que fazer e ajudar o Brasil, né? Não é só ir por ir. Para ir e ajudar o Brasil, ele vai ter que fazer algo que ele nunca fez na carreira dele, que é treinar, se dedicar como um atleta de verdade. E ainda assim é muito difícil dele conseguir, tá? Tô eu falando aqui, eu preparo atletas. Tô eu falando aqui. Bom, então o segundo gol, o Rodrigo faz ali uma troca de bola com o Vini, troca com o Casemiro devolve para ele e ele faz o que todo atacante tem que fazer dentro da área. Todo meio de campista e todo atacante tem que fazer na área. Driblar. Porque se driblar, vai ou sofrer o pênalti ou vai sair na cara do gol, e foi o que aconteceu. Eles são na cara do gol, sem goleiro, sem ninguém, então gol, puta chutaço, golaço. Aí volta pro segundo tempo, o Brasil em cima, apertando em cima, o Estevão vai lá, aperta a marcação, né, faz a marcação alta, aperta a marcação na zaga da Coreia, rouba a bola, 3-0. O 4-0 do Rodrigo também, também numa roubada de bola ali, o Rodrigo vem e recebe, gol, e o quinto gol, Matheus Cunha, que recupera uma bola no meio de campo,
e já faz a ligação direta no Vini, o Vini sai na cara do goleiro, dribla o goleiro, quase cai, quase tropeça ali, mas deu tempo ainda e faz o gol, né? Dribla o zagueiro e o goleiro e faz o gol. E pro Brasil foi super tranquilo, né? Todo mundo jogou bem, ninguém jogou mal, é lógico, né? Os dois laterais não tiveram, assim, uma aparição absurda, né? Tanto o Douglas Santos quanto o Carlos Augusto, né, de um lado, e o Vitinho e o Paulo Henrique do outro. O Paulo Henrique ainda entrou, cruzou umas bolas, tentou mostrar serviço ali. Acho que é uma possibilidade. As laterais estão bem abertas ainda, né? Acho até que o Kelvin, voltando de lesão e se desempenhando o que estava desempenhando no Palmeiras, ele tem chance ainda de ser convocado para mostrar serviço lá, né? Então vamos ver. A lateral para mim é o que está mais aberto. Na zaga, Éder Militão e Gabriel Magalhães, para mim, perfeito. Tá tudo certo. Não sei se vai ser a dupla titular da Copa, mas é uma puta de uma dupla. Seguros, tranquilos, o Éder Militão, que é um homem de confiança do Ancelotti, né? Aí no meio de campo a gente tem Casemiro e Bruno Guimarães, pra mim tá fechado, essa dupla aí não dá pra mexer, ninguém mexe nessa dupla, não tem jogador que esteja hoje jogando melhor que o Casemiro e o Bruno Guimarães juntos para fazer parte dessa dupla de volantes da seleção brasileira. Eu não vejo ninguém, tá? Ai, o Andréas, cara, não. O Andréas hoje, não. O Andréas talvez conquiste uma vaga ali na articulação, mas acho que Bruno Guimarães e Casemiro o Gerson, também não vejo. Acho que Bruno Guimarães e Casemiro, para mim essa é a dupla, tá? Pensando em seleção brasileira. Gerson e Andréas Pereira no Palmeiras. Vamos deixar para o final. O André entrou também, tentou mostrar bastante movimentação, mas né, pouco tempo. Aí, Matheus Cunha, cara, não é que não goste, eu não acho que o Matheus Cunha tem bola para jogar na seleção brasileira. Ainda mais como um falso 10, como as pessoas têm falado, né? Ou como centroavante. Para mim, o João Pedro é muito mais jogador que ele. E o Igor Jesus, que ontem entrou só no finalzinho e não teve tempo, eu acho que como camisa 9 pode produzir mais do que o Matheus Cunha também. Mas vamos ver. Matheus Cunha não é um jogador que me agrada numa seleção brasileira, não. Talvez como uma opção, mas como titular não vejo essa possibilidade. Mas é a minha opinião, né? Deixem a opinião de vocês. Vou ser bem sincero que eu não acompanho tanto assim o Matheus Cunha, tá? O Estevão, como eu já disse, para mim é o titular da posição, não tem opção. Para mim, Luiz Henrique, Rafinha, ninguém toma a vaga do Estevão ali. Para mim, o Estevão, ele vai ser o titular nessa posição, tá? Lucas Paquetá, também nunca vi graça no Lucas Paquetá, nunca vi ele com um futebol absurdo desse jeito que todo mundo fala, que todo mundo venera o Paquetá. De verdade, eu não sei nem se ele estaria entre os meus convocados para a Copa, tá? De verdade, tô sendo sincero. Mas eu já vi ele fazer bons jogos pela seleção. Não vi ele arrasar nenhum, mas eu já vi ele fazer bons jogos pela seleção. Enfim. Aí, para mim, o melhor jogador da partida de ontem foi o Rodrigo. Comeu a bola. Para mim, o Rodrigo foi o melhor. Tá? Armador, articulador, atacante, cara, ele é muito bom e eu acho que ele tem que assumir a responsa. A seleção hoje é um coletivo e se ele assumir a responsa, o coletivo vai apoiar ele, vai ajudar ele e ele vai se destacar muito na seleção e na Copa do Mundo, né? Vini é o Vini, que não é nem metade do Vini do Real Madrid, mas ainda assim é um bom jogador e ajuda muito a gente, também acho que vai ser titular, tá? E aí, no lugar dele entrou o Richarlison, depois de um tempo. Cara, o Richarlison é uma promessa que ainda não vingou, né? Não vingou. Sei lá, sei. Eu gostaria que o Richarlison desse certo, mas de verdade, hoje, não sei se dará certo. Essa é a realidade, né? E o Ancelotti, para mim, Ancelotti, top. Técnico top, impõe respeito. Ele impõe um respeito absurdo. Ele impõe um respeito que acho que nem ele imaginou que tivesse. Tá? Então, não tem muito o que falar, não. Para mim, é o técnico correto para a seleção brasileira. Beleza? Bora. É isso.
Bom, de seleção brasileira acabou, vamos até trocar o logo aqui, vocês viram que mudou, né? Vamos falar de seleção brasileira, o logo é amarelo, quando a gente agora ó, vai trocar, ó, trocou. Aí vamos falar de Palmeiras, trocou o logo, vamos falar de Palmeiras. Bora. Palmeiras que joga hoje às 19 horas no Allianz Parque, com transmissão, vamos ver quem vai transmitir? Eu acho que é só o Premier, tá? Porque às 19 horas... Sport TV vai passar, Sport TV e Premier. Legal, 19 horas, né? O Palmeiras, que é o líder da competição, né? Empatado em pontos com o Flamengo, 55 pontos os dois, mas o Palmeiras é líder porque tem uma vitória a mais. Hoje é o jogo da 12ª rodada contra o Juventude, que foi adiado por conta do Mundial de Clubes. Então, o Palmeiras hoje vai igualar o número de jogos com o Flamengo. Ganhando ou não, ele iguala o número de jogos com o Flamengo. Qualquer resultado hoje que seja positivo, empate ou vitória para o Palmeiras, faz com que o Palmeiras se isole na liderança da competição. E por que é importante o Palmeiras vencer hoje, apesar de entrar com um time muito desfalcado? Nós temos 7 desfalques. Se o Palmeiras hoje ganha o jogo contra o Juventude, passa a abrir 3 pontos de vantagem contra o Flamengo, na liderança da competição. E se isola na liderança. Isso é o que todo palmeirense hoje quer, né? Ficar isolado. Mas mais do que isso, abre 2 vitórias de vantagem contra o Flamengo, ainda tendo o confronto direto contra o Flamengo. Então, ainda que ganhemos hoje, próxima rodada é Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Bragantino. Palmeiras joga contra o Red Bull Bragantino em casa. O Flamengo joga fora contra o Botafogo. Então existe, e é um clássico, existe a possibilidade do Flamengo tropeçar, seja empatar ou perder, né? Se o Flamengo tropeça ou empata, o Palmeiras vence do Bragantino, a gente abre ainda mais uma distância do Flamengo. Vai para o confronto direto, tendo alguma gordurinha para caso não consiga vencer o Flamengo no Maracanã, que é um jogo extremamente difícil, a gente ainda tem uma gordura aí para se manter na liderança, tá? Esse é o propósito de ganhar hoje e ganhar contra o Red Bull, tá? É manter uma gordura à frente da competição, na liderança, à frente do Flamengo. Tá? O Juventude, diferente do Palmeiras, tem só 23 pontos e ele é o penúltimo colocado. Então a gente vai jogar contra praticamente o vice-lanterna, né, da competição. O Sport é o pior colocado da competição e acima dele é o Juventude com 23 pontos só. O Sport acho que não tem nem 20 pontos. Agora eu não lembro de cabeça, mas o Sport acho que não tem nem 20 pontos. Bom... E o técnico do Juventude é um técnico bem conhecido do Abel, que é o Carpini, é o Thiago Carpini, né? Então, o Abel sabe como jogar e enfrentar os times do Carpini, e isso é um ponto positivo para o Palmeiras. Diante de tudo isso que eu tô falando é só tentar pensar positivo, porque o Palmeiras tem 7 desfalques, né? O Palmeiras vai jogar sem o Gomes e o Sousa, Emiliano e Facundo, Aníbal e Lionel Flaco Lopes, né? E o Tigrinho, Vitor Roque. Então, 7 fora. Então, o Palmeiras, com esses desfalques, com esses 7 jogadores fora, vai a campo, vamos ver, vai a campo com o Everton no gol, tá? De jeito nenhum o Everton vai deixar o Carlos Miguel jogar. O Everton é fominha e a gente sabe que goleiro precisa de vários e vários jogos, né, e ele não vai deixar o Carlos Miguel, ele não vai dar essa brecha pro Carlos Miguel. O Everton no gol, Giai na direita, porque o Kelvin, que tinha até retornado aos treinamentos de maneira mais reduzida, infelizmente sentiu ainda sente a lesão e o Palmeiras achou melhor preservar, tá? Se eu não me engano, ele voltou aos treinos na quarta ou na quinta, ele voltou, mas assim, ele não participou de todos os treinos, mas ele já estava voltando pro campo com bola, mas ele sentiu de novo e vai ficar de fora, tá? Vamos ver se ele se recupera a tempo de jogar contra o Bragantino. Então a gente vai de o Everton no gol, Giai na direita, Bruno Fux, Murilo e Piquerez, na frente, nossa dupla de volantes, Andrés Pereira e Alan. Aí a gente vai tentar entender, né? Ao longo do jogo a gente vai ver se o Alan faz o 5 e o Andrés o 8, ou se o Andrés faz o 5, tá? Porque o Andrés tem total capacidade de fazer o 5. E o Alan o 8. Com Maurício e Felipe Anderson
jogando, completando esse meio de campo. Na frente, por enquanto, o que a gente tem de informação é que vão jogar Luigi e Rafael Veiga. Existe a possibilidade do Bruno Rodrigues jogar. Porém, o Abel gostaria ainda de preservar ele, não botar ele para jogar mais do que um tempo, né? O Abel e a comissão técnica entendem que o Bruno Rodrigues ele está apto a jogar, mas assim, poucos minutos por tempo, então 20, 30 minutos no máximo. Então, diante disso, é melhor colocar o Luigi como atacante para sair jogando e no segundo tempo o Bruno Rodrigues entrar, do que o Bruno Rodrigues encarar logo de cara uma titularidade assim e jogar mais do que um tempo. Mas vamos ver, né? Vamos ver. A gente vai esperar até uma hora antes do jogo, às 18 horas a gente já tem a divulgação de como o Palmeiras vai jogar. Lembrando que o Lucas Evangelista tá fora, né, da temporada, então ele não volta, não pode jogar hoje, não está disponível, né? E eu já trouxe durante a semana, o Paulinho já voltou a treinar com o grupo. O Paulinho já tem voltado a treinar com o grupo, com bola, não durante todo o treino, mas em alguns momentos do treino ele vai a campo, ele treina com bola, e existe uma previsão bem positiva de que ele esteja liberado a partir de novembro para voltar a jogar. Do mesmo jeito que o Bruno Rodrigues, entrar no jogo, durante o jogo, jogar 15, 20 minutos. Cara, seria fantástico pra gente, por exemplo, numa possível final de Libertadores e nas retas finais, nos jogos de reta final do Brasileiro. Nossa, ia ser muito top, muito top. Vamos torcer para que isso dê certo. E o Juventude? Bom, o Juventude, ele vai com o Jandrei, que, cara, o Jandrei já fechou o gol contra o Palmeiras algumas vezes. Vamos torcer para que não, mas o Jandrei ele já aprontou contra o Palmeiras algumas vezes, né? Como o Abel diz, né? Contra o Palmeiras todo time entra com a faca nos dentes e achando que é o Manchester City. Bom, o Juventude vai de Jandrei, Igor Formiga, Abner ou Cipriano, acredito que seja o Abner, Rodrigo San e Marcelo Hermes, ou Marcelo Hermes, né? No meio, Jadson, Kaique, Esforza e Lucas Fernandes. No ataque, Enio e Gilberto, com a opção, né, ainda tá na dúvida ali, de jogar o Bilu e o Tagliari. Cara, Palmeiras, você não pode me levar um gol de um jogador que chama Bilu. Não dá pra... Puto, Bilu meteu gol no Palmeiras. Não dá pra fazer isso. Por favor, vamos com fé, com força, vamos com tudo e vai dar certo. Hoje a gente vai buscar os 3 pontos, às 19 horas, hein? Vou fazer aquele tradicional shorts de meio de intervalo, né? De intervalo, e no final eu volto para falar rapidamente aí de como foi o jogo. Espero que eu volte extremamente feliz, sorridente e que tudo dê certo. Bora, vamos falar agora de Gerson, tá? Então, já trouxe durante a semana, já falei para vocês que a negociação, que o Palmeiras estava conversando com o Gerson, tá? Como também tem outras equipes conversando com o Gerson. Gente, o que a gente tem que pensar é o seguinte: o Palmeiras tem interesse? Tem interesse. O Zenit tem interesse em vender? Tem interesse. O Gerson tem interesse em voltar ao Brasil para jogar no Brasil e estar disponível para a seleção brasileira? Sim, também tem. Diante de tudo isso, a gente tem que lembrar que são 25 milhões de euros. Tá? Palmeiras tem essa grana? Tem essa grana, daria para investir. Vai investir? Não sei. Por quê? Porque ainda entrou na jogada o Arsenal, que decidiu vender na próxima janela de transferências o Gabriel Jesus, E a Leila já disse que quer repatriar e vai acompanhar isso e vai tentar em janeiro repatriar o Gabriel Jesus. Cara, imagina... de verdade, eu não sei se o Palmeiras e a Leila fariam um investimento de 25 no Gerson e mais 30 a 35, que foi o que o Arsenal está pedindo pelo Gabriel Jesus. Não sei se o Palmeiras investiria 25 milhões de euros mais 30, 35 no Gabriel Jesus, tá? Gerson e Gabriel Jesus, não sei. Qual dos dois eu escolheria? Gabriel Jesus. Ah, mas nosso ataque é foda, tal, não sei o quê. Gabriel Jesus. Ah, mas o Gerson acertaria o meio de campo, tal. Gabriel Jesus, tá? Essa é a minha escolha.
Não tem como. Agora, Leila, tia Leila, nunca te pedi nada. O time do Palmeiras hoje é um time muito forte, muito bom. Se nós trouxermos os dois, Gerson e Gabriel Jesus, a gente fica ainda mais forte e ainda mais competitivo. Tem lugar para os dois? Tem lugar para os dois, sim. Tem lugar para os dois, sim. Ah, mas o Jesus jogaria onde? Não sei nem se jogaria. Porque ele teria que se recuperar, o Flaco e o Vitor Roque teriam que dar espaço para ele, enfim. Aí é trabalho, dor de cabeça pro Abel. Sou técnico de futebol, fui durante muito tempo, mas essa dor de cabeça eu não quero ter não, deixa pro Abel resolver. Mas é isso, galera, a gente tem que lembrar que são 25 milhões de euros no Gerson e 30 a 35 milhões de euros no Jesus. Nós estamos falando aí de 60 milhões de euros. 60 milhões de euros. 6 vezes 5, 35, quase meio bilhão. Não, mais de meio bilhão. Não, quase meio bilhão de reais. Cara, é muito dinheiro, hein? É muito dinheiro. Foi o que a gente gastou nessa janela desse ano aí. Foi o que a gente gastou esse ano para montar esse time. A gente gastaria em janeiro mais meio bilhão para poder seguir. Cara, um time muito forte para pelo menos uns 5, 6 anos. Muito forte. Em altíssimo nível. 5, 6 anos em altíssimo nível. O Gerson é novo, tá? O Gerson tem 27. O Jesus acho que tá com 29. 28 ou 29, o Jesus. Se eu não me engano, não chegou nos 30 ainda não. É isso. Bom, galera, mais perto do jogo eu venho com um short só para confirmar a escalação. No meio do jogo a gente conversa de novo e no final do jogo a gente tá aqui de novo, beleza? É isso, galera, obrigado. Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário, vem embora bater um papo, vamos trocar uma ideia. E eu vou fazer o vídeo, durante a próxima semana eu vou fazer o vídeo dos comentários, respondendo os comentários de vocês aí, e que eu tô vendo muito comentário legal. Tem uns caras que adoram dar uma cornetada, né? Vou juntar as redes sociais todas e vou fazer um comentário dos comentários, beleza? Valeu, galera, tamo junto. Ó, avante palestra! Bora, todos somos um.